programa não recomendado para menores de 10 anos. Falar de biomas, de plantas alimentícias não convencionais, é conhecer uns bastidores que nós temos aqui no Brasil com pessoas fantásticas. E geralmente são mulheres, né, Valéria? Mulheres. Conta um pouquinho pra gente. Mulheres muito guerreiras, né? Então, de toda essa minha experiência, que eu fui, assim, nesses últimos 14 anos, eu posso dizer, visitando várias regiões, vários biomas brasileiros, eu fui conhecendo essas guerreiras. Eu visitei uma floresta de Babaçu, que fica entre São Luís do Maranhão e Teresina, né, no Piauí, uma comunidade quilombola de mulheres negras, que são as maiores, elas, e perto de Tocantins também, na Serra do Papagaio, são as maiores produtoras do óleo de coco babaçu e também desse mesocarpo de babaçu. O que é muito conhecido é o óleo de coco babaçu pela indústria dermatológica, de estética, para fazer sabonete, para fazer shampoo, né? E as propriedades da ingestão era muito desconhecida, porque é muito valorizado o óleo de coco. O óleo de coco não foi... Nossa! E o óleo de coco babaçu, ele tem propriedades mais interessantes do que o óleo de coco. Só que nós temos esta questão de valorar as mulheres que fazem o sustento da sua família, dos seus filhos, e que recebem muito, muito pouco por esse trabalho. Então, vários exemplos. As quebradeiras de coco babaçu, na Caatinga, né, que fica mais próximo, assim, e com cooperativas maravilhosas na Bahia, que é também as mulheres quebradoras da castanha, do licuri, que é um outro coquinho, que é um coquinho delicioso da gente consumir e que é até bem trabalhoso de a gente conseguir fazer a extração. E que são mulheres que passam seus dias, noite, cheia de calo na mão, sabe? E que às vezes não tem a procura para esse alimento que poderia ter. E aí acaba tendo até uma certa desmotivação. Então, o que está sendo feito? Muitas organizações de cooperativas de mulheres, muitos institutos internacionais de defesa da mulher estão apoiando essas iniciativas para que a gente, conhecendo, consumindo, valorizando o trabalho, se sintam realmente contempladas, porque é isso que a gente tem que fazer, todo esse trabalho. E isso acontece também com o baru, que vem do extrativismo, muitas mulheres envolvidas na questão do baru. E a gente vai verificando que cada vez que a gente entra nessas cooperativas, e pode ser cooperativas, por exemplo, que nem Dumbu, que também tem uma cooperativa enorme na Bahia, e que até eu tive a felicidade numa feira que frequentemente eu vou fora do país, na Alemanha, que envolve todas essas iniciativas, alimentos orgânicos. Eu tive a felicidade de, há 4 anos atrás, encontrar essas mulheres num estande dessa feira orgânica de Umbu. E aí começa uma dimensão do mundo olhar para elas. A Europa valoriza muito esse trabalho. Sim. Então você vê quanta coisa que a gente está podendo fazer aqui no nosso país e que às vezes a gente, por não conhecer, também por não conhecer. Falo isso assim, da sociedade, do nutricionista, dos médicos, todos os prescritores, né? Uhum. A gente tem que estar um pouco mais próximo desse conhecimento para que a gente consiga ter essa dimensão que está tendo fora do país, aqui no nosso país, né? E uma coisa que eu faço muito no consultório é degustação. Então, quando foi uma época da castanha baru, eu oferecia, porque a pessoa comendo, ela fala, meu Deus, que delícia, parece amendoim, mas amendoim eu não posso comer, que eu tenho alergia. E o cambuci, que tem um gostinho lá no fundo de limonada. Que é uma delícia. E você pode, que de repente não pode consumir limão, porque tem octopamina e você tem enxaqueca. No caso do cambuci, você pode. E você estaria quase que tomando uma limonada, vamos dizer assim. Uma delícia. É uma delícia. Então, o intuito nosso aqui é justamente despertar para vocês, e aí eu falo com as minhas colegas nutricionistas, né, que também nos assistem,
levem para as pessoas conhecerem, né? E é simples, uma castanha. Simples. E você vê que a gente, por exemplo, vou pegar agora uma outra coisa do bioma, Mata Atlântica, mas ele é mais produzido no sul do país, Santa Catarina é bem clássico, mas também invade aí toda a Mata Atlântica, que é a erva baleeira. Você pega a erva baleeira, que é uma punk, que o gosto dela, até se vocês forem procurar a erva baleeira na internet, vocês vão achar assim, caldo de carne, sabe aqueles caldo que é utilizado pela indústria, que a gente fala, esse não pode consumir. Não, exato. É o caldo de carne. Por quê? O sabor dele, o cheiro e o sabor é igualzinho ao caldo de carne, só que é de uma planta que é altamente anti-inflamatória, que, para vocês terem uma ideia, a indústria farmacêutica, anos e anos atrás, com um trabalho realizado, vendo experimentalmente o que os pescadores colocavam de emplasto na perna quando tinha uma ferida, quando era batido, que tinha qualquer outro tipo de inflamação, colocavam emplasto com essa planta, essa erva baleeira. A indústria farmacêutica foi pesquisar, acabaram fazendo uma patente de uma pomada que vocês acabam gastando bastante dinheiro para comprar essa pomada na farmácia, podendo ter na sua casa a ingestão desse alimento anti-inflamatório e fazendo o emplasto. É uma questão... É fantástico. E eu queria só que você, porque no último programa eu tenho uma pergunta especial para você, dessa semana. Valéria, você faltou só falar um pouquinho do bioma do Amazonas. Amazonas é um bioma que tem muita diversidade, né? A Vitória Régia, olha só, gente, a Vitória Régia, que é a clássica planta que quando a gente vê a Amazônia, a gente fala assim, a Vitória Régia que identifica. É uma punk e que é riquíssima em substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes. Para o intestino é fantástica e a comunidade lá, por exemplo, da Amazônia, não consumia. Por isso que o trabalho do Valdeli Knupp, que é o nosso grande mestre da área de punk, um biólogo, que identificou todas essas punk aí pelo Brasil inteiro, e tem um livro também muito, muito importante. Maravilhoso, depois vocês vão ver a capa. Depois a gente mostra a capa para eles, para o pessoal. Eu tenho esse livro. É um livro brilhante. Ele tem o sítio punk, que ele faz essas pesquisas lá na Amazônia. Então, ele acaba discutindo muitas plantas que acabam tendo e que ele fala assim, puxa vida, aqui a gente tem, por exemplo, a questão de um consumo exagerado, às vezes, de algum alimento ou outro, e as pessoas ficam falando assim, puxa, mas não tem couve aqui. Na Amazônia não dá para ter couve, mas tem tantos outros alimentos, como, por exemplo, as vinagreiras, os hibiscos, tem uma dimensão de hibisco e que as pessoas acabam não consumindo. E a gente olha aquela planta, aquela questão assim toda linda, né, daqueles hibiscos vermelhinhos, né, muitas vezes, tal. E a pessoa não sabe que pode consumir aquele hibisco e vive comprando chá de hibisco, sendo que o Brasil é o maior produtor de várias espécies de hibisco, né, no nosso país inteiro, em vários biomas, e a pessoa acaba comprando chá de hibisco de fora. Nós somos o maior importador de chá de hibisco. Então tem alguma coisa errada, não tem? Tem. Não, a gente precisa fazer programas assim. Obrigada, Valéria, porque a Valéria fala para o Brasil inteiro, né? Então, a gente consegui-la aqui foi assim um presente. Mas você tem vindo até relativamente bastante para São Paulo. Sim. Mas não deixa de passar aqui. Nós vamos no próximo programa, porque eu tenho certeza que você, dona de casa, fazendo o almoço, né? Porque aí eu converso com elas, eu mando fotografar o que elas estão preparando de almoço, mandar aqui pra gente. Veja bem, talvez o que você esteja se perguntando, mas como que eu vou saber o que é o que? Então, eu queria que no próximo programa, Valéria, você explicasse como que está sendo feito hoje para que se alguém acha uma plantinha, será que ela é comestível ou não? Será que ela é punk ou não? Como o que é feito, mas como eu sei que você vai detalhar muita coisa, eu prefiro que fique para o próximo programa. E nesse de agora, você falando do Amazonas, gente, a Vitória Régia, eu nunca pensei que a gente pudesse comer. Fica uma delícia. Gente, quanta coisa! Fica uma delícia. Assado, tem uma série de receitas que você pode fazer. Então é isso tudo, é esse conhecimento que eu falo que a gente está se alfabetizando nos alimentos da nossa biodiversidade. Esse exatamente. Então, no final, são quantos os alimentos? Assim, no Brasil, são 25 mil espécies. E nós só conseguimos consumir 200. 200 a 300, assim, quando tem uma diversidade maior de consumo. E detalhe, né?
e de plantas e legumes e frutas que são domesticados, né? Então, agora a gente vai, no próximo programa, esclarecer como é que você vai saber identificar essa punk aí do seu lado. Se é uma punk, né? A gente volta amanhã. E não esquece que todos os programas estão lá no Canção Nova Play e essa série é maravilhosa. Então, não deixe de compartilhar com a família, com seus amigos, porque não esquece que você também divulgando o programa Mais Saúde, você está divulgando a comunidade Canção Nova. Até amanhã.